Bom dia, boa tarde ou boa noite, eu não sei em que momento, em que horário do dia você vai estar vendo esta aula, este vídeo, mas de qualquer forma, quero cumprimentá-los aqui com a paz do Senhor e não poderia deixar de começar esta aula, este ensino, né? Sem antes buscar a face do nosso Deus. Amém? Querido Deus, eterno e glorioso Pai, nós te louvamos e te bendizemos e te adoramos, porque grandes coisas o Senhor tem feito por nós, por isso estamos alegres. Regozijamos e louvamos porque sabemos no Deus em quem nós temos crido e sabemos que o nosso Deus está sentado no trono e ainda detém de todo o poder. Deus é poder. Nós te louvamos e te bendizemos e te pedimos, Senhor, abre a nossa mente, o nosso coração, prepara o nosso coração para ouvir a tua palavra. É o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, nós estamos estudando Gálatas capítulo 5. E não termina mais Gálatas capítulo 5, porque Gálatas capítulo 5, a partir do verso 19, ele trata ali das coisas, das obras da carne, e trata também do fruto do Espírito. Todos nós já aprendemos nas outras aulas, você pode conferir acessando lá o canal da igreja no YouTube, Nazareno Flamboyant. Lá tem não só as minhas aulas, como tem também o estudo sobre Josué, o estudo sobre Gênesis, né, o estudo sobre o Espírito Santo, o estudo sobre a carta de Romanos, feita pelos pastores. Ok? Eu estou trabalhando, ainda não consegui sair ainda de Gálatas capítulo 5, que fala sobre as obras da carne e também fala sobre o fruto do Espírito Santo. Não é isso? Então, para a gente relembrar, eu só gostaria de ler com vocês, ou depois vocês mesmos podem ler, né, na casa de vocês. Mas eu gostaria de ler aqui, apenas para que a gente relembre de algumas coisas. Quando nós lemos a partir do verso 19, não é? Diz assim: ora, as obras da carne são conhecidas e são. Aí você só vai pôr no vírgula aí, viu? É prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Versículo 22. Aí Paulo continua falando a essa igreja. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Então, em Gálatas capítulo 5, vocês vão conseguir encontrar, não é verdade, essa referência. Eu desmarquei aqui o... ok. Vocês vão conseguir encontrar
essas referências, falando sobre a carne e falando também sobre o espírito. A verdade é uma só: a carne, as concupiscências da carne, que quer dizer essa palavra tão difícil, concupiscência, quer dizer os desejos da carne, militam contra o Espírito do Santo que nós recebemos quando nós aceitamos Jesus através do sacrifício da cruz do Calvário. Nós recebemos o Espírito Santo em nós. E às vezes eu acho até engraçado algumas pessoas falar assim: ah, eu tenho o Espírito Santo. Aí fala de uma maneira tão... Eu tenho o Espírito Santo, eu tenho o próprio Deus, a terceira pessoa da Trindade em mim. Então não é algo tão simples assim. E guerrear contra a nossa carne, contra o nosso eu, contra as coisas desse mundo também não é uma tarefa tão fácil. Em primeiro lugar, porque o mundo ele oferece exatamente o que a nossa carne deseja. Não é verdade? Então, lá no seu trabalho, por exemplo, é mais fácil você falar que quebrou a tecla do computador, ou é mais fácil de falar que ela pulou, não sei, estourou a molinha, inventar alguma coisa? É mais fácil você contar a mentirinha do bem ou assumir algum problema que você mesmo causou? Então o mundo ele está dessa forma. O mundo jaz o maligno, nós sabemos disso, e essas coisas ficam guerreando contra o nosso espírito o tempo todo. O tempo todo. Por isso que Jesus nos ensinou muitas coisas, Paulo nos ensinou muitas coisas, né? Em Salmos nós vemos, e a palavra de Deus por si só é um livro que nunca perdeu a sua importância, não é isso? A palavra de Deus, ela se renova. A palavra de Deus, não é verdade? A sã doutrina, não essa porcaria que estão pregando por aí, ok? Com todo respeito a quem anda pregando coisa, falando coisa com coisa aí, depois não é comigo não que você vai prestar conta, ok? É com o próprio Deus. E a Bíblia fala, ensina, de Deus não se zomba. Então, muitas pessoas usam, volto a repetir aqui, o versículo do nosso querido, saudoso pastor Felício, que muitos usam um texto fora do contexto para que se vire pretexto, né? Para facilitar as coisas, para deixar as coisas mais relax, para deixar as coisas mais à vontade, para deixar um mundo mais relativo, mais aceitável. E aí vem entrando o relativismo muito fortemente dentro da igreja e onde nós vemos esses absurdos sendo falados nos púlpitos e também sendo ensinado por pessoas que poderiam sim estar sendo usadas por Deus para pregar a sã doutrina, que é a doutrina bíblica. O que está escrito na Bíblia não vai ser mudado. Já estão tentando mudar algumas coisas aí, mas o que está escrito na Bíblia está escrito. São palavras inspiradas por Deus, por Jesus, pelos apóstolos.
Então a palavra de Deus ela é absoluta quando ela fala que a carne milita contra o espírito. E as obras da carne aqui, se você pode, além de tudo que está escrito aqui, você pode encaixar muita coisa aqui. Porque essa classe ela se chama estratégias de enfrentamento. E que tipo de enfrentamento? Um enfrentamento é que todos nós passamos no nosso dia a dia, no nosso trabalho, na nossa casa, com os nossos familiares, conosco mesmo. Talvez você acorde e já tenha que enfrentar você mesmo olhando no espelho. Mas nós poderíamos colocar muito mais coisas aqui, como obras da carne. Porque a palavra de Deus ela tem resposta para tudo que nós precisamos. Ela tem resposta para a tristeza, para o medo, para as concupiscências. Ela tem o escape para todas a tentação. Não é isso? A palavra de Deus ela não nos engana. A palavra de Deus é um caminho difícil de seguir, mas é um caminho eterno. Jesus é a porta que nos leva para a salvação eterna. Por isso que ele declara que eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Isso Jesus falou. Não é isso? E aí nós vemos por aí o pessoal, né, usando as mensagens, os textos, né, como pretextos, que nós chamamos também de mensagem de eu e o meu querido sogro, né, que também é um pregador da palavra de Deus, que ele prega a palavra de Deus. Ele fala que são mensagens muitas das vezes de placa de caminhão. Tá lá a mensagem, né? Você vai ultrapassar o caminhão, você olha lá, tá escrito: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Isso daí o nosso presidente ganhou quase que todo o povo evangélico declarando isso daí, ele ganhou os votos dele, né? Mas não vem ao caso falar sobre isso. Mas tiram ali apenas aquela frase e não estudam o contexto do que de fato aquele texto está querendo expressar e dizer. Aqui em Gálatas capítulo 5, a palavra de Deus diz que a carne sempre vai militar, vai guerrear. Militar significa guerrear contra o Espírito de Deus. O Espírito que está em nós. O Espírito que, quando nós aceitamos o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, nós recebemos esse Espírito. E esse Espírito faz morada dentro de nós. Jesus Cristo disse: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vou teria dito: eu vou preparar-vos lugar. E vou rogar ao Pai que ele vos envie o Consolador. E quem é o Consolador? É o Espírito Santo de Deus que habita dentro de nós, que nos convence, se nós tivermos intimidade com o Espírito Santo de Deus. Não é isso? Jesus, quando ele ensina a nós orarmos de algumas formas, ele ensina a oração do Pai Nosso, ele ensina várias coisas ali, mas ele também ensina que nós temos que entrar dentro do nosso quarto e ter o nosso particular
com o Espírito Santo. E ali o Espírito Santo vai trabalhando no nosso coração detalhes que têm atrapalhado a nossa vida com Deus. Portanto, você pode sim ir na sua igreja, ir na sua denominação, levantar o seu braço lá para cima e orar o Pai Nosso e louvar a Deus, não é verdade? Mas o que importa de fato é como está o seu coração. Que a boca fala do que o coração está cheio, não é verdade? E eu falo hoje com vocês a palavra de Deus porque graças a Deus é o que está dentro do meu coração. A vontade de compartilhar mais um ensinamento da palavra de Deus para vocês. Ok? Então a boca ela fala do que o coração está cheio. Então eu gostaria que os irmãos abrissem a palavra de Deus. Ainda falando dessa questão, né, da guerra, existe algo que tem assolado muito a vida das pessoas por esses dias, né? Por esses dias, semana passada eu falei sobre luto, né? E luto é algo muito triste, né, irmãos? Luto é uma coisa que realmente ninguém quer passar por luto, não é verdade? Mas nós temos perdido alguns amigos aí, nós temos perdido alguns familiares, e isso tem de alguma maneira nos aborrecido bastante, não é verdade? E infelizmente essa doença ela tem levado assim pessoas muito queridas nossas, né? Muito queridas. E a gente tem obviamente sofrido. Natural. Nós não vamos sofrer? Se você não sofrer, você me avisa aí que eu quero saber que tipo de coração que você tem que não sofre, né? Mas eu gostaria de ler com vocês 2 Timóteo, no capítulo 1. Timóteo, todos sabem que era um jovem pastor, né? Que caminhou muito com o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, antes de se converter, o nome dele era Saulo, isso todos nós sabemos também. Mas ele era um homem sempre foi um homem muito eloquente, um homem conhecedor das leis judaicas, né? Então ele sabia conversar com qualquer pessoa e ensinar qualquer pessoa. Quem dera eu ter a eloquência que tinha, né, o apóstolo Paulo, né? E Timóteo estava sendo ali discipulado pelo apóstolo Paulo. E em 1 Timóteo, na segunda carta de Paulo para Timóteo, Paulo diz assim, a partir do versículo 6: Por esta razão, pois, te admoesto, que reavives o dom de Deus que há em ti, pela imposição das minhas mãos, porque Deus não nos tem dado um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Não vos envergonheis, portanto, do testemunho do nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu. Pelo contrário, pratica comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho segundo o poder de Deus. Aqui ele está orientando a Timóteo.
Veja que a palavra ela diz, começa assim: por esta razão, vírgula, pois te admoesto ou te exorto, você vai ver talvez em algumas versões, que reavives o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos. Ali Timóteo estava intercedendo, Paulo estava intercedendo por Timóteo, e o interessante é que Paulo diz que reavives, não é isso? E hoje lá o que mais nós ouvimos falar hoje é em medo. As pessoas ficam com muito medo das coisas. Ah, eu tenho medo de ir no supermercado, eu tenho medo disso, eu tenho medo daquilo, medo de morrer, tenho medo, não é? E eu colocaria o medo também na galeria lá das obras da carne, não é? Que guerreia tanto contra o Espírito de Deus, não é verdade? E o apóstolo Paulo aqui para Timóteo, ele diz que eu quero que reavives, ou seja, esta palavra reavives tem um significado muito importante, porque essa palavra está querendo dizer o quê? O que eu faço reviver em mim? Eu só posso fazer reviver em mim alguma coisa que morreu. Ou não? O cego Bartimeu, quando estava à beira do caminho, Jesus pergunta para ele: o que queres que eu te faça? Que eu torne a ver, ele falou. E ele precisava de um monte de coisa, né, irmão? Mas não, é que eu torne a ver. Ou seja, ele enxergou um dia e aquilo era uma importância para ele muito grande. Ele queria ver de novo. E Jesus disse: vai, a tua fé te salvou. Da mesma forma, eu vou dizer aqui com todo o respeito que tenho, né? O menino Timóteo, queria eu ter a idade de aproximadamente 17 anos, né, que tinha Timóteo, e Paulo o ensinava como ensinava um filho. Mas o contexto aqui de Timóteo, ele estava dentro de um contexto muito difícil. Muito provavelmente ele estava ali na região de Éfeso, da igreja de Éfeso, aonde se tinha muito pecado sexual, prostituição, lascívia, muita coisa ali que a gente viu em Gálatas, na obra da carne. Não é isso? E ali Timóteo, aquele pastor novo, com todo o entusiasmo, ele recebe esta palavra do apóstolo Paulo, pedindo para que ele admoesto-te, ou seja, eu te exorto, que reavives, né, o Espírito Santo em vós. Então, nós precisamos, muitas das vezes, de que as pessoas... Eu tenho gente que de vez em quando me exorta, viu? Mas eu sei ouvir. E geralmente são exortações que é para o meu bem e para o bem da igreja também.
Eu não vou falar um nome de quem faz isso, não, mas vocês devem imaginar quem possa ser. Mas o apóstolo Paulo aqui, ele chega para Timóteo e diz: eu quero que reaviva aquilo que morreu, que a impressão que dá é que morreu dentro de você. O espírito, aquele espírito de pregar a palavra, aquele espírito de ganhar almas, aquele espírito de visitar enfermos, aquele espírito de socorrer um amigo que precisa. E isso muitas das vezes acontece conosco, ou quase todas as vezes acontece conosco. A gente fica com medo de enfrentar, de ir para frente, de lutar. Ficamos com medo de perder um emprego, ficamos com medo de magoar as pessoas, porque, mimimi. Não. O medo faz parte da vida, mas não esse medo doentio. É um medo de precaução. Entende? Eu não posso ir em alguns determinados lugares por precaução. Eu tenho até medo de ir lá naquele lugar assim, porque é assim assado. Ok. Mas viver com medo é você deixar morrer aquilo que foi colocado dentro de você por um preço muito alto, que foi a morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário. E que a partir dali você teve a alegria do Espírito, que é fruto do Espírito, dentro do teu coração. E o medo tem te feito recuar. O medo está te afastando da igreja. O medo e as paixões, as concupiscências da carne têm te levado para caminhos que você já tinha saído. E a palavra de Deus diz que é como o cão que volta para comer o próprio vômito. E que é igual ao porco lavado que volta a rolar na lama. Por isso eu trago hoje aqui um ensinamento, uma palavra para que você acorde e não desista. Siga em frente. O medo vai vir? Sim. Vocês acham que Davi não ficou com um pouco de medo de enfrentar Golias? Mas a palavra de Deus também diz que Deus não nos dá um espírito de medo, mas Ele nos dá um espírito de coragem e de moderação. Então, através da coragem, eu posso vencer o medo. Eu não preciso sair também exagerar na coragem, né? Porque aí eu até atrapalho a obra de Deus, não é verdade? Mas eu preciso achar esse equilíbrio e saber me perceber, fazer uma autoanálise. Esse medo, da onde veio esse medo? Por que eu estou com medo? Irmãos, nós precisamos voltar ao primeiro amor. Voltem ao primeiro amor. Que você não media consequência, você evangelizava, você pregava, você louvava a Deus, você buscava a face do Senhor. E agora você tem medo. Por quê? Deus não é mais Deus?
Então Deus não existe mais. O sacrifício na cruz do Calvário não valeu nada. Não. Deus continua assentado no trono, realizando milagres, fazendo prodígios, e eu tenho N testemunhos aqui que eu posso contar de milagre de que Deus fez. Aliás, eu sou um milagre de que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos e pensamos. Então você não precisa ter medo. O caminho é difícil, sim. A porta é estreita. Mas ela nos aponta para a eternidade. Para um lugar onde nós nunca mais vamos sentir medo, onde nós nunca mais vamos chorar. Mas vamos estar do lado de Deus, junto com o nosso Pai. Amém? E aqui, ainda quero ler com vocês, nós não conseguimos, queridos, nós não conseguimos fazer as coisas, não é? Sem amar. Nós vamos deixando as coisas mundanas entrar dentro da nossa mente. E aí o que acontece? Ela vai ocupando a nossa mente e nós vamos, né, deixando ocupar. E isso vai sufocando o amor. E Deus é amor, da essência de Deus é amor. Nós já falamos aqui sobre isso também. Não é isso? E aí nós temos lá em 1 João, no capítulo 4, no versículo 18, depois você lê todo o texto, porque ali explica ali que Deus é amor. Diz assim no versículo 18: no amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora todo medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. E vejam nisso, meus queridos. Quem teme, quem tem medo de enfrentar essa vida, quem tem medo de enfrentar qualquer desafio, ou quem está pondo em dúvida a sua fé, ou até mesmo aqueles, né, que tem passado por lutas, né, muitas das vezes, não consegue compreender essa palavra, de que Deus ele é amor. E o principal é o amor. O amor lança fora todo medo, toda preocupação, porque o amor é a essência de Deus. Então nós temos a essência de Deus dentro de nós. E lançamos fora todo medo. Aquela pessoa vem te falar uma palavra para te desanimar, você sempre vai ter uma palavra de bênção para ela. E o pessoal tá fugindo. Porque é mais fácil eu fugir do problema do que eu enfrentar o problema. E aí as pessoas vão ficando cada vez mais com medo, dúvida, frustração e tantas outras coisas. Mas aquele que permanece no amor de Deus, Deus ele cuida. O amor é algo tão importante, meus irmãos, que em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 13, diz: agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor, mas o principal
principal desses é o amor. Portanto, a orientação de Paulo aqui para Timóteo é que ele deixe isso, nunca perca, e que deixe isso reviver dentro dele. E a minha orientação para a sua vida nesse dia, nesta aula, que eu espero ter edificado a sua vida de alguma maneira em amor, né? Porque eu exortei, como Paulo fez, mas eu amei também. Eu exortei porque você está recuando, está voltando para trás. Não. Caminhamos para frente, né? E eu te amei porque o meu coração está cheio de amor e a minha boca está falando que o meu coração está cheio. E eu estou falando isso porque eu te amo em Cristo Jesus. Por isso eu quero o seu bem. Portanto, reavivam tudo que você tem aprendido. É mais fácil. Me exclui aí da igreja. É mais fácil. É mais fácil sair da igreja. É mais fácil abandonar a Cristo. Por que é mais fácil? Porque eu vou satisfazer a minha carne, meu. Quase que eu falei humano aqui. É mano também, né? São Paulo o pessoal usa muito esse linguajar, mas não usa não. Usa só com os parça. Irmãos, lancem fora todo medo. Lança fora, lança fora, lança fora, lança fora, lança fora todo medo. Filipenses 4. Paulo também ensina ali que tudo que é bom, tudo que é verdadeiro, tudo que tem boa fama, que isso ocupe o vosso pensamento. Não deixe o medo ocupar o seu pensamento. Não deixe a Covid, as fake news, as situações ocupar o seu pensamento. Ocupe o seu pensamento da palavra de Deus, de coisas boas, de materiais bons. Leia a Bíblia, louve a Deus. E pode ter certeza absoluta que em algumas situações você ainda vai sentir medo, mas você não vai perder a coragem. Você não vai desistir no primeiro momento. O ponto-chave, irmãos, é perseverar. O medo ele é vencido pela perseverança. Nenhum Deus que tudo pode, nenhum Deus que está sentado no trono, continua sentado no trono, fazendo milagres, muitos milagres. Mas existe também o nosso inimigo, que quer ceifar na nossa vida, quer nos matar. Não pense que ele... Não. Quem está ao derredor, onde ele tiver oportunidade, ele faz a bagunça dele. E de uma forma às vezes sutil, ele usa as ferramentas que ele tem. Mas Deus nos deu armas espirituais. E uma arma poderosíssima do Espírito é o amor. É esse amor que Deus teve por nós. E que nós, em 1 João 3,16, lá está escrito
que nós devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Esse é o amor de Deus, que lança fora todo medo. Quando nós paramos pelo egoísmo de pensar em nós mesmos e passamos a pensar nas pessoas que de fato necessitam e nunca ouviram falar, muitas das vezes, de Jesus Cristo e de que Deus é amor. Nunca recebeu um abraço. Sempre foi chamado de vagabundo porque está na rua. Portanto, o que eu queria trazer para vocês nesse ensino, meus queridos, é que nós podemos sim sentir medo algumas vezes, um medo de precaução, mas não nos abater pelo medo, que maior é o que está em nós, o Espírito Santo de Deus, não o espírito de covardia que Paulo fala para Timóteo, mas um espírito de vida está em nós. Por isso eu te convido agora a fechar os seus olhos para orarmos e buscarmos a Deus em espírito e em verdade. Amém? Espero que essa palavra tenha edificado a tua vida e que tanto eu como você nunca retroceda, que a gente possa caminhar, levando essa palavra que salva e que alegra o coração das pessoas. Amém? Fechemos os nossos olhos para falar com Deus. Querido Deus eterno, glorioso Pai, muito obrigado, Senhor, pela tua palavra. É o que está escrito aqui. Eu não mudei nada, está escrito aqui na tua palavra. Está escrito em Timóteo, está escrito em 1 João. Como está escrito em todas as escrituras, nós temos ensinamentos maravilhosos. E nós cada vez mais ansiamos em aprender do Senhor coisas novas, porque sentimos esse calor, esse amor que o Senhor tem por nós. Reaviva, Senhor, no coração dos meus irmãos esse amor. Reaviva no coração daqueles que estão desistindo. Reaviva este amor no coração das pessoas que estão abandonando as igrejas, que estão abandonando a Cristo. Reaviva, meu Pai. Nós te pedimos este reavivamento que só o Senhor pode nos dar. Tudo isso nós te pedimos no nome daquele que um dia por amor morreu por nós na cruz do Calvário, no nome santo de Jesus Cristo. E é no nome dele que nós oramos e te pedimos. Amém, amém, que assim seja. Que Deus te abençoe e até a próxima aula, assim Deus permitindo. Amém?